Homem processa hotel depois que uma barata entrou no seu ouvido e deixou ele surdo. Que nojo e que azar ao mesmo tempo, né? E já fica aí até o final do vídeo que no final eu vou contar o episódio comigo e com uma barata bem nojenta também. Então, o cara alega que estava ali no hotel, dormindo, enquanto isso, uma barata teria entrado em seu ouvido, causado grande dor e deixado ele surdo. Mas antes de terminar essa história, eu queria ensinar uma coisa aqui para vocês. Imagina o quão complicado é você provar que uma barata entrou no seu ouvido enquanto você estava dormindo. Mas o direito do consumidor aqui do Brasil te ajuda nessa com a inversão do ônus da prova. Isso está expresso lá no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. E o que significa essa inversão do ônus da prova? Significa que quem vai ter que provar basicamente é a outra parte e não você. Parece doideira, né? E até injusto a outra parte ter que provar uma coisa que você está alegando. Mas faz muito sentido se você pensar que o consumidor muitas vezes não consegue provar aquilo ali que ele está falando, ele tem muita dificuldade. Então cabe à empresa provar que não foi daquela forma que ele está falando. É claro que nesse caso em específico é muito difícil a empresa conseguir provar que uma barata não entrou no ouvido ali do consumidor, a não ser que tivesse uma câmera ali no quarto, né? O que geralmente não tem para não tirar a privacidade. Mas ela pode juntar provas ao seu favor, como câmeras, a ausência de reclamação do consumidor na hora, comprovantes de dedetização e testemunhas informando que o local sempre estava limpo e nunca viram uma barata ali. Tudo isso já ajuda e pode ser favorável para negar o pedido do consumidor. E para você ter direito a essa inversão do ônus da prova lá do direito do consumidor, você tem que preencher um requisito alternativo, ou ser verossímil a sua alegação, ou seja minimamente verdadeira, ou você ser hipossuficiente, ou seja, você não consegue provar aquilo lá muito bem, ou uma coisa ou outra. Então, para o consumidor provar minimamente o que ele estava falando, ele poderia simplesmente juntar um comprovante ali de reserva do hotel, ou comprovante de pagamento, ou ainda um laudo médico falando, não, ele ficou surdo mesmo do nada e alguma lesão é compatível. Pode ser possível. Ou se o consumidor for hipossuficiente, tá? É alternativo. Tem muito juiz aí que entende errado como mas não tem que ter os dois requisitos. Ou é um ou é outro. Então, mesmo que o consumidor não junte prova nenhuma, minimamente alguma prova, se ele demonstrar que ele não consegue formar nenhuma prova dessa porque ele é hipossuficiente, também será invertido o ônus da prova em favor do consumidor e quem terá que provar é a empresa. Essa questão do hipossuficiente é muito presente naqueles casos de que você nunca contratou um plano de telefonia, por exemplo, e estão te cobrando. Como que você vai provar que não contratou aquele plano de telefonia? É meio impossível, não é? Então é invertido o ônus da prova nesse sentido e a empresa vai ter que vir juntando algum contrato provando que você assinou ou alguma gravação provando que você contratou aquele serviço. Se a empresa não fizer isso, ela vai perder a causa. Então, nesse caso da hipossuficiência, o que pode ser feito? Ele pode requerer uma perícia judicial e esse perito pode fazer uma perícia no seu ouvido e atestar que as lesões são compatíveis com a de um inseto. Não sei se isso é possível, mas a perícia pode ser requerida. E voltando aqui para o caso, isso aconteceu lá nos Estados Unidos e além da dor no seu ouvido e perda de audição alegada ali pelo cliente, ele também falou que está tendo muitas despesas médicas e que sua capacidade de trabalho foi diminuída. E se fosse no Brasil, quais os pedidos que daria para ser feito nessa situação? O primeiro, logicamente, é o dano moral. Lembrando que ele é calculado de acordo com o grau do dano, surdez, um alto grau, e grau financeiro do autor e do réu. Quanto mais alto for o grau financeiro deles, maior a indenização. Quanto menor o grau financeiro, menor a indenização. O segundo é o dano material. Tudo aquilo que ele gastou com médico, medicamentos, tratamentos, ele pode pedir de volta. Ele também pode pedir uma coisa que a gente chama de ordem de fazer consistente ao pagamento do tratamento. Ou seja, ordene que o hotel forneça algum tratamento médico para aquela situação. Ele também pode pedir uma pensão para o resto da vida. E o valor é calculado sobre o percentual que afetou sua capacidade de trabalho e para isso é feita
uma perícia. Se o perito atestar que sua capacidade laboral diminuiu, por exemplo, 50%, o juiz calcula metade de quanto ele ganhava na época e manda pagar até o resto da vida. Se ele não tinha emprego fixo, é colocado um salário mínimo. Mas na prática, isso acaba não ocorrendo de pagar todo mês um salário ali para a pessoa, e o que mais acontece de comum é fechar um acordo para pagar um valor só. Bom, esse é o caso comprometido. Vou contar meu caso da barata, bem nojento. Eu fiz faculdade em Maringá, Paraná, de 2007 a 2011 na Universidade Estadual de Maringá, e lá tinha um apartamento que eu morava com o irmão e com alguns amigos, uma república. E república de homem você já sabe, né? Não costuma ser das mais limpas. Aí um dia eu fui fazer um tereré, como eu sempre fazia ali para estudar. Aí quando eu vou ali chupar o líquido da bomba, eu sinto umas perninhas na minha boca. Aí quando eu puxo, era uma barata que tava na bomba de tereré. Eu tava tomando tereré com a barata dentro. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esses casos bizarros mesclando o direito com eles, já deixa seu like e se inscreve no canal. Abraço.